Fala galera, tudo bem? Uma pergunta rápida. Quanto tempo eu consigo trabalhar com a carga da bateria da minha ferramenta? Olá, eu sou Fábio Ferreira, consultor técnico da Bosch, e nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre a durabilidade da bateria. Quanto tempo dura uma bateria? Quanto tempo eu consigo trabalhar com uma carga de bateria? Eu consigo trabalhar o dia inteiro? Quantos furos eu consigo fazer com uma bateria? Essa e outras perguntas são muito comuns no nosso dia a dia. E a melhor resposta que eu tenho para ela é que depende. São muitos fatores que podem determinar a carga da bateria, que vão determinar se você vai usar mais ou menos. Se eu tiver uma bateria, se eu tiver uma ferramenta do sistema 18 volts da Bosch, elas são todas intercambiáveis. Ou seja, eu posso tirar a bateria da minha parafusadeira e colocar na minha serra circular. Só que são demandas diferentes, são trabalhos realizados diferentes, e isso também tem influência. Então, se eu quiser fazer um comparativo e falar, eu trabalhei por 2 horas na minha parafusadeira, eu vou trabalhar 2 horas na minha serra? Não exatamente. Demanda de energia diferente, eu vou ter uma carga durando também de maneira diferente. O que você tem que levar em consideração na hora de escolher a sua bateria é a quantidade de ampere-hora. O ampere-hora é a informação do tamanho de carga que suporta a bateria. Para você entender melhor, é um exemplo dos automóveis, que a gente entende bem. Vamos supor que eu tenho um carro 1.6 com um tanque de 60 litros. E eu tenho o mesmo carro 1.6 com um tanque de 100 litros. Qual que vai mais longe? Qual que vai ter mais autonomia? Qual que eu vou conseguir rodar mais sem reabastecer? É o mesmo caso da ferramenta, a bateria. No nosso exemplo aí, a gente pode comparar como se uma bateria de 1.5 ampere-hora fosse um tanque de 60 litros e uma bateria 2 ampere-hora fosse um tanque de 100 litros. Ou seja, eu vou conseguir ter mais autonomia, eu vou conseguir trabalhar mais tempo sem precisar reabastecer com uma bateria de 2 ampere-hora. Vou falar aqui de cada um dos itens que eu acho que sejam os principais para determinar a quantidade, a durabilidade da sua bateria. Dentre eles a gente pode colocar aí, acho que na minha opinião, em primeiro lugar, o esforço da ferramenta. Então vamos imaginar a seguinte situação. Uma furadeira bateria, ela está furando primeiro com uma broca de 4 milímetros. Então ela fez lá uma quantidade de 500 furos. Se eu colocar uma broca de 6 milímetros, com certeza ela vai fazer um pouco menos. Fazendo um furo com 3 centímetros de profundidade e depois eu começo a fazer um furo com 5 centímetros de profundidade, o esforço também mudou. Se eu mudar a madeira, tá? A densidade da madeira, também vai mudar o esforço da ferramenta. Ao longo do processo, eu ainda posso ter um desgaste da afiação da minha broca, que vai exigir mais esforço da ferramenta, uma demanda maior, e pode cair a quantidade de furos que ela vai fazer. O mesmo eu posso replicar para uma ferramenta de corte, por exemplo. Se eu estiver trabalhando com uma serra circular a bateria, eu começo o trabalho com um disco novo, totalmente afiado. Ao decorrer do trabalho, esse disco vai perdendo a afiação. Então, os últimos cortes, eles vão exigir um esforço da carga maior do que os primeiros. A gente tem um outro fator, uma outra variável, que é a mão do operador. Isso influencia bastante. A gente tem operadores, aí tem usuários que querem forçar a ferramenta a trabalhar mais rápido do que ela pode, a ter um desempenho maior. Isso leva ele a forçar a mão, a colocar mais força, a montar mais na ferramenta. Esse fator também vai determinar a durabilidade da bateria. Então, uma ferramenta que é mais exigida, uma ferramenta que é mais severamente aplicada, ela também vai durar menos. E esse é um fator que pode fazer a diferença. Um outro tema também que vai determinar a durabilidade da bateria é a temperatura. Tanto a temperatura da bateria como a temperatura do ambiente em que ela opera. Isso mesmo. Se a gente tiver a mesma bateria operando em um ambiente sombreado, um ambiente fechado, por exemplo, uma oficina, e se a gente tiver a mesma bateria, mesmas condições, só que ela operando ao ar livre aí no sol, numa temperatura mais alta, isso vai afetar o desempenho dela também. O calor é um dos
principais catalisadores da carga, da descarga da bateria da ferramenta, não só da bateria da ferramenta, mas de qualquer bateria. Então o calor influencia muito no desempenho da ferramenta, da bateria, do conjunto como um todo. Também a temperatura de armazenagem, tá? Eu recebo alguns casos que a bateria foi armazenada em locais, por exemplo, com um barracão com telhado de zinco e ela foi armazenada muito próximo a esse telhado. Então isso prejudica a carga da bateria. Esse tema ele prejudica até a durabilidade, a quantidade de ciclos de vida da bateria. Uma outra situação que é bastante comum, nossos amigos eletricistas, que às vezes carregam a ferramenta no banco de trás do carro e essa ferramenta fica o dia todo tomando sol, fica com sol direto. Aquilo amplificado pelo para-brisa traseiro aí do carro também tem uma forte influência na qualidade da carga da bateria, no desempenho da bateria. O cuidado que o operador tem com a sua ferramenta. Vamos imaginar que uma ferramenta que foi bem cuidada, que foi carregada na sua totalidade, descarregada total, ela tem uma saúde bem mais vigorosa, então ela vai durar mais. Uma bateria que não teve tanto zelo, que foi usada em ambientes muito severos, muito quentes, foi exposto a alguma variação muito grande de temperatura, por exemplo, ela também vai ter a sua carga, seu desempenho prejudicado. Então ela pode durar menos. Uma bateria já com muito tempo de uso também, uma bateria já velhinha, ela pode também ter uma curva de descarga diferente de uma bateria nova, que está com todo o vigor da saúde da bateria também. Então o tempo de vida da bateria também tem influência nesse resultado. E aí, como último tema do vídeo, eu colocaria a gestão de carga. Tá? Vou falar pela marca da Bosch, o que a gente tem de tecnologia. Nesse assunto de gestão de carga, nós colocamos alguns elementos aí de proteção para a bateria. Quais são eles? É o ECP, que é a proteção eletrônica das células de bateria, ou seja, um gerenciador, é algo que vai fazer a gestão da bateria. Entre alguns efeitos que ele tem, ele vai, por exemplo, proteger a célula de bateria, a bateria que está sendo usada, de um superaquecimento, de um sobreaquecimento, o que é muito prejudicial para a vida da bateria. Uma outra função que ele tem é que ele evita o descarregamento profundo da bateria, o descarregamento total. Então isso ajuda muito na vida útil. Então você tem um desgaste mais linear, você tem uma vida menos danosa para a bateria, você tem isso atenuado pelos eletrônicos da Bosch. Um outro ponto também é a caixa de bateria. A nossa bateria 18 volts, ela vem com a tecnologia do Coolpack. É um material e uma construção que facilita o resfriamento, ele não retém calor dentro da bateria. Então ele faz a troca de calor com o ambiente mais rápido. Isso traz de benefício deixar a bateria trabalhar mais fria, com uma temperatura menor. Como a gente falou de temperatura, do fator, do tanto que ela pode influenciar, isso é muito útil para a vida da ferramenta. Tá? Então com isso, a tendência é que uma ferramenta da Bosch, com toda essa tecnologia para gerenciamento, ela dure bem mais do que uma bateria que não tem esse tipo de gerenciamento, que não tem essa tecnologia, que não tem esse resfriamento. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tema, deixe suas dúvidas, que a gente vai usar para próximos vídeos. Dá o seu like, curte, compartilha. Muito obrigado.